Acha que conhece Hollywood por dentro e por fora? Pense novamente. Por trás do brilho e glamour das suas estrelas favoritas, há uma verdade oculta. Muitos deles compartilham mais do que talento. Compartilham DNA. De vencedores dramáticos do Oscar a ícones da comédia engraçada, esses 15 duos de irmãos construíram carreiras tão distintas que você nunca adivinharia que eram família. Fique por aqui. Alguns nomes vão te deixar sem palavras. Curta este vídeo se algum deles te surpreender. James Franco e Dave Franco. À primeira vista, você pode supor que James e Dave Franco são apenas dois atores talentosos com o mesmo sobrenome. Mas eles são realmente irmãos, e suas jornadas em Hollywood não poderiam ser mais diferentes. James Franco explodiu na cena no início dos anos 2000, tornando-se um galã em Freaks and Geeks, antes de alcançar a fama como Harry Osborn na trilogia Homem-Aranha de Sam Raimi. Sua carreira se expandiu para o território indicado ao Oscar com 127 horas e explorou excentricidades selvagens em filmes como Spring Breakers e Artista do Desastre. Atrás das câmeras, James mostrou-se igualmente inquieto, dirigindo, escrevendo e até ensinando. Mas com o reconhecimento veio a controvérsia e sua carreira tornou-se alvo de escrutínio, ao contrário de seu irmão mais novo, Dave, que discretamente e com confiança traçou seu próprio caminho. Dave Franco não entrou no centro das atenções até o final dos anos 2000, mas quando o fez, o público percebeu. De papéis cômicos que roubam a cena em Anjos da Lei e Vizinhos a uma atuação mágica em Truque de Mestre, Dave trouxe charme, timing e empatia. Sua estreia na direção, The Rental, mostrou sua visão mais sombria e introspectiva do cinema. Apesar de seus estilos diferentes, James como o provocador cerebral, Dave como o homem comum com os pés no chão, eles compartilharam brevemente a tela em The Disaster Artist, interpretando os melhores amigos da vida real, Tommy Wiseau e Greg Sestero. Foi um raro momento de alinhamento fraternal em uma indústria que tantas vezes exige separação. Juntos, eles mostraram que o talento é profundo e segue em direções vastamente diferentes. Luke Hemsworth, Chris Hemsworth e Liam Hemsworth. Todo mundo conhece Chris Hemsworth, o australiano esculpido que empunha o martelo de Thor, com partes iguais de poder divino e charme juvenil. Mas poucos percebem que sua ascensão em Hollywood não foi um ato solo. Ele é um dos 3 irmãos Hemsworth, todos atores, todos esculpindo suas próprias identidades na indústria. Chris disparou para a fama com Thor da Marvel, tornando-se um dos rostos mais reconhecíveis do cinema. De Os Vingadores a Resgate, ele é o titã das franquias. No entanto, nos bastidores, foi seu irmão mais velho, Luke Hemsworth, quem primeiro se aventurou na atuação. Luke construiu uma carreira sólida na televisão australiana antes de conseguir um papel importante em Westworld, da HBO, interpretando o complexo chefe de segurança Ashley Stubbs. Enquanto isso, Liam Hemsworth, o mais jovem, conquistou corações como Gale, na trilogia Jogos Vorazes. Ao contrário dos papéis míticos de Chris, as escolhas de Liam tendem a ser papéis românticos e realistas como The Last Song, e dramas cheios de ação como Independence Day, Resurgence. Ele trouxe uma intensidade silenciosa e uma sinceridade robusta que ressoou com o público mais jovem. Apesar de os 3 serem galãs com mandíbulas semelhantes, os Hemsworths raramente aparecem juntos na tela. Em vez disso, eles se apoiam à distância, equilibrando fama, família e caminhos de atuação bastante diferentes. Quer lutando contra titãs, robôs ou distopias, este trio prova que a irmandade, quando combinada com talento e humildade, se torna uma herança própria de Hollywood. Joaquin Phoenix e River Phoenix. Para entender o brilho assombroso de Joaquin Phoenix, é preciso voltar a River, o irmão mais velho que brilhou rápido demais, intensamente demais. River Phoenix foi o ícone indie do final dos anos 80 e início dos anos 90. Ele estrelou em Stand By Me, Running on Empty e My Own Private Idaho, entregando performances cheias de honestidade crua e profundidade emocional. Os críticos o chamavam de um jovem James Dean. Ele não estava atuando. Ele estava se revelando, mas a luz de River foi extinta cedo demais. Na noite de Halloween de 1993, ele desabou do lado de fora do Viper Room e morreu de overdose de drogas com apenas 23 anos. Joaquin, com apenas 19, estava ao seu lado. O trauma foi inimaginável, mas Joaquin carregou o legado silenciosamente, quase invisivelmente, até ressurgir com força total. Com filmes como Gladiador, Walk the Line e eventualmente Joker, Joaquin redefiniu a atuação. Ele não apenas interpretava personagens, ele se transformava neles. Sua interpretação vencedora do Oscar como Arthur Fleck o consolidou como um dos maiores atores de sua geração. Mas ele nunca esqueceu River. Em cada discurso de premiação, em cada entrevista emocionada, Joaquin honra
O irmão que moldou sua alma e iluminou seu caminho artístico. O vínculo deles não era apenas de sangue, era espiritual, artístico e eterno. Uma história de amor e perda que assombra Hollywood até hoje. Mark Wahlberg e Donnie Wahlberg, antes de Mark ser um rei das bilheterias e Donnie um favorito da TV em horário nobre, eles eram apenas dois garotos batalhando em Boston. Donnie, o mais velho dos dois, encontrou a fama primeiro como membro fundador do New Kids on the Block. Com seu carisma e talento musical, ele se tornou um ídolo adolescente, iluminando os palcos no final dos anos 80. Quando a febre das boy bands diminuiu, Donnie surpreendeu a todos ao fazer a transição para a atuação séria, conseguindo um papel em O Sexto Sentido e eventualmente se tornando o favorito dos fãs em Blue Bloods, onde interpretou o detetive Danny Reagan por mais de uma década. Enquanto isso, Mark Wahlberg seguiu um caminho diferente. Começando como Marky Mark no Marky Mark and the Funky Bunch, ele se reinventou com uma performance impressionante em Boogie Nights. A partir daí, foi uma avalanche de sucessos. Os Infiltrados, O Vencedor, O Grande Herói, Ted e Dia do Atentado. Ele se tornou tanto uma estrela de blockbusters quanto um ator dramático sério, sem mencionar um produtor por trás de sucessos como Entourage e Boardwalk Empire. O que é impressionante é como ambos os irmãos tiveram sucesso, mas em caminhos opostos. Mark passou de bad boy a magnata. Donnie passou de popstar a astro da TV. E, no entanto, no fundo, eles sempre permaneceram com os pés no chão, leais e orgulhosos de suas raízes da classe trabalhadora. Dois irmãos, duas rotas completamente diferentes, uma tenacidade compartilhada. Emílio Esteves e Charlie Sheen. Este ainda surpreende as pessoas. Emílio Esteves e Charlie Sheen não são apenas dois atores dos anos 80. Eles são irmãos nascidos da realeza de Hollywood, Martin Sheen. Os dois filhos seguiram caminhos muito diferentes, começando pelos seus nomes. Emílio manteve o nome original da família, Esteves, querendo ter sucesso por seus próprios méritos. Charlie, nascido Carlos Irving Esteves, adotou Sheen para ajudar a impulsionar sua carreira inicial. Emílio se tornou uma pedra angular do Brat Pack com The Breakfast Club, St. Elmo's Fire e Repo Man. Ele era introspectivo, frequentemente interpretando solitários e rebeldes melancólicos. Com o tempo, passou para trás das câmeras, dirigindo dramas emocionantes como The Way e episódios de CSI, NUI. Charlie, por outro lado, abraçou a fama com força total. Ele estrelou em Platoon, Wall Street e, eventualmente, no mega sucesso Two and a Half Men, tornando-se um dos atores de TV mais bem pagos da história. Mas a fama teve seu preço. Suas travessuras fora das telas, abuso de substâncias e colapsos públicos ofuscaram seu talento. Ainda assim, por trás das manchetes e do contraste, o vínculo permanece. Eles coestrelaram em Men at Work, e Emílio frequentemente expressou apoio a Charlie nos seus momentos mais sombrios. Em uma cidade que separa famílias, a deles continua sendo uma história complexa, cativante e muito humana. Kieran Culkin e Macaulay Culkin, quando você ouve Culkin, é provável que imagine um garoto loiro segurando o rosto e gritando em Esqueceram de Mim. Macaulay Culkin se tornou o ator mirim mais famoso do início dos anos 90, ganhando milhões e estrelando clássicos como Meu Primeiro Amor, Riquinho e O Anjo Malvado. Mas enquanto Macaulay iluminava a tela grande com inocência e travessura, seu irmão mais novo Kieran estava absorvendo tudo nos bastidores. Os primeiros papéis de Kieran eram frequentemente ao lado de Macaulay. Em Esqueceram de Mim, ele interpretou o primo Fuller que molhava a cama, mas ele esperou pacientemente. Ao longo das 2 décadas seguintes, Kieran trabalhou constantemente em filmes independentes e televisão, até que Succession mudou tudo. Como Roman Roy, Kieran entregou uma atuação que definiu sua carreira, espirituoso, quebrado, hilário e devastador ao mesmo tempo. Ele recebeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro e se tornou o rosto da televisão de prestígio. Os irmãos Culkin tiveram uma infância difícil, gerida por um pai autoritário e lançados à fama cedo. Macaulay afastou-se da indústria por anos, retornando recentemente com papéis em American Horror Story e um ressurgimento no afeto do público. Enquanto isso, Kieran construiu sua carreira lenta e deliberadamente, evitando as armadilhas da fama infantil. Hoje, eles se apoiam à distância. Macaulay até nomeou seu filho em homenagem a Kieran. A história deles não é apenas sobre fama. É sobre sobrevivência, cura e fraternidade nos cantos mais duros de Hollywood. Ben Affleck e Casey Affleck. Ben e Casey Affleck cresceram nos subúrbios operários de Cambridge, Massachusetts, 2 garotos com grandes sonhos e determinação ilimitada. Ben, o mais velho dos dois, deixou sua marca cedo como roteirista e ator em Gênio Indomável, coescrito com o amigo de infância Matt Damon.
O filme lhes rendeu Oscars e lançou Ben ao estrelato global. Seu currículo rapidamente se acumulou. Armageddon, Pearl Harbor, Atração Perigosa, Garota Exemplar e uma atuação inesquecível como Batman. Ele também é um diretor aclamado, ganhando o prêmio de melhor filme por Argo. Casey, por outro lado, seguiu um caminho menos convencional. Mais quieto e metódico, ele deixou sua marca com papéis menores e carregados de emoção em O Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, ganhando uma indicação ao Oscar, e Manchester à beira-mar, pelo qual ganhou o prêmio de melhor ator. Suas atuações são menos chamativas que as de Ben, mas não menos devastadoras. O que torna o relacionamento deles fascinante é como suas carreiras são diferentes, mas paralelas. Eles trabalharam juntos em filmes como Gone Baby Gone e Good Will Hunting, mas suas identidades individuais permanecem distintas. Ben é o nome dos blockbusters. Casey é a força silenciosa. Ambos tiveram sua cota de desafios públicos, mas sua resiliência é compartilhada. Sua história é de ambição, arte e os laços às vezes espinhosos da fraternidade. Owen Wilson e Luke Wilson. Há algo inconfundível sobre os irmãos Wilson. O charme, o sotaque, a entrega impassível. Owen e Luke Wilson, criados em Dallas, Texas, não eram naturais de Hollywood. Eles tropeçaram no cinema através de uma conexão universitária com o diretor Wes Anderson. Sua primeira colaboração, Bottle Rocket, foi um filme de baixo orçamento que fracassou comercialmente, mas se tornou um clássico cult e lançou as carreiras dos três. Owen, o irmão mais velho, rapidamente se tornou um ícone da comédia com papéis em Zoolander, Penetras Bons de Bico e Starsky and Hutch. Ele também é um escritor talentoso, recebendo uma indicação ao Oscar por coescrever Os Excêntricos Tenenbaums. Sua voz é instantaneamente reconhecível, especialmente para as crianças como Relâmpago McQueen na franquia Carros da Pixar. Luke, por outro lado, traçou um caminho como o charmoso homem sério. Ele estrelou sucessos como Legalmente Loira, Dias Incríveis e Tudo em Família, frequentemente interpretando personagens sinceros e relacionáveis. Suas atuações são sólidas e calorosas, um contraponto à excentricidade de Owen. Embora tenham aparecido em vários filmes juntos, os Wilsons mantiveram, na maioria das vezes, carreiras separadas. Owen se inclina para a fantasia e introspecção. Luke traz coração e estabilidade. Sua jornada de garotos do Texas a figuras de Hollywood é um triunfo silencioso, construído com talento, lealdade e uma alma criativa compartilhada. Rob Lowe e Chad Lowe. A carreira de Rob Lowe passou pelos altos mais altos e os baixos mais sombrios de Hollywood, mas poucos percebem que seu irmão mais novo, Chad, estava lá construindo um legado mais discreto. Rob explodiu na cena como um ídolo adolescente nos anos 1980 com The Outsiders, St. Elmo's Fire e About Last Night. Sua aparência de galã e presença magnética na tela o tornaram uma figura central da era Brat Pack. No entanto, após um escândalo público quase acabar com sua carreira, Rob fez o impensável. Ele se reinventou. Seu retorno em The West Wing lhe rendeu uma indicação ao Globo de Ouro, e ele continuou esse impulso com Parks and Recreation, 911, Lone Star e inúmeras minisséries, incluindo interpretar John F. Kennedy e até Drew Peterson. Rob se tornou um ator respeitado, produtor e uma presença constante na cultura pop. Enquanto isso, Chad Lowe fez sucesso por conta própria. Ele ganhou um Emmy por seu papel inovador em Life Goes On, interpretando um jovem vivendo com HIV, uma das primeiras representações da crise da AIDS na TV. Mais tarde, ele apareceu em Melrose Place, 24 e Pretty Little Liars, onde uma nova geração descobriu seu talento. Atrás das câmeras, Chad dirigiu episódios de Law & Order, Bones e Lucifer. Embora suas carreiras raramente se cruzem, ambos os irmãos demonstraram longevidade e profundidade. Rob comanda os holofotes, Chad os refina. Juntos, eles representam dois lados de Hollywood, o glamouroso e o realista, unidos não apenas pelo sangue, mas pela resiliência e pelo talento. Shawn Ashmore e Aaron Ashmore. Gêmeos idênticos com carreiras quase idênticas, mas você pode nem perceber que são dois. Shawn e Aaron Ashmore interpretaram super-heróis, repórteres e heróis do dia a dia em filmes e TV, muitas vezes confundindo o público com sua semelhança impressionante. Mas, embora suas aparências sejam iguais, seus caminhos têm sido refrescantemente individuais. Shawn Ashmore fez seu maior sucesso como Bob Drake, também conhecido como Homem de Gelo, na franquia de filmes X-Men. Sua interpretação trouxe humanidade e vulnerabilidade a uma equipe superpoderosa.
conquistando uma base de fãs devota. Mais tarde, ele assumiu papéis mais sombrios em séries como The Following e Meninos, provando que ele podia fazer muito mais do que interpretar o mocinho. Aaron Ashmore, por sua vez, tornou-se um rosto familiar para os fãs de séries de gênero. Ele interpretou Jimmy Olsen em Smallville, estrelou em Warehouse 13 e liderou o sucesso canadense de ficção científica Killjoys por 5 temporadas. Ele trouxe uma presença calorosa e realista a cada papel, frequentemente interpretando personagens com força silenciosa. Apesar das inúmeras oportunidades de interpretar gêmeos na tela, os Ashmore optaram principalmente por trabalhar separadamente, permitindo que cada irmão estabelecesse sua própria identidade. A história deles é de escolhas de carreira inteligentes, paixão compartilhada e divergência sutil. A reviravolta? Eles nunca precisaram de um truque para se destacar. O talento fez a diferença. Bill Skarsgård e Alexander Skarsgård. Se Alexander Skarsgård é todo charme e carisma sueco, então Bill Skarsgård é um brilho inquietante e perturbador. Ambos os irmãos são filhos do renomado ator Stellan Skarsgård, mas suas carreiras não poderiam ser mais distintas. Alexander alcançou fama global como Eric Northman em True Blood, da HBO, onde sua ameaça fria tornou os vampiros sexy novamente. Ele seguiu com performances marcantes em Big Little Lies, O Homem do Norte e Succession, onde sua interpretação gelada de um magnata da tecnologia exalava poder e contenção. Bill, por outro lado, tornou-se famoso por desaparecer. Ele aterrorizou o mundo como Pennywise, o palhaço, em It e It, capítulo 2, redefinindo o horror para uma nova geração. Sua atuação foi fisicamente bizarra e emocionalmente cativante, um feito que poucos atores poderiam realizar. Fora das telas, ele é de fala mansa e tímido, um contraste marcante com sua presença monstruosa na tela. Ele também apareceu em Hemlock Grove, Castle Rock, em John Wick, capítulo 4, sempre inclinando-se para o estranho, o atormentado, o insólito. O que une os irmãos é o compromisso com a transformação. Seja Alexander brandindo uma espada em uma épica vingança mítica, ou Bill se contorcendo em um pesadelo infantil, ambos mostram uma busca destemida por personagens complexos. O nome da família pode carregar prestígio, mas é a sua arte, assombrosa, sensual e de outro mundo, que os distingue. Stephen Baldwin e Alec Baldwin, além de William e Daniel. Os Baldwin são a dinastia original de irmãos de Hollywood, 4 irmãos de Massapequa, Nova York, que cada um gravou seu nome no cinema e na televisão. Alec Baldwin, o mais velho, tornou-se o nome conhecido. Com uma voz como trovão e presença como uma marreta, Alec brilhou em Caçada ao Outubro Vermelho, Sucesso a Qualquer Preço e 30 Rock, ganhando múltiplos Emmys e Globos de Ouro. Ele interpretou gangsters, presidentes e executivos de TV, sempre com humor mordaz e confiança retumbante. Stephen Baldwin seguiu um caminho diferente. Conhecido por Os Suspeitos e pela comédia cult Biodome, Stephen abraçou papéis mais ousados e de nicho. Nos anos posteriores, ele se tornou uma presença constante na mídia cristã e em círculos conservadores, construindo uma nova persona. William Baldwin, por sua vez, surgiu como galã em Flatliners, Backdraft e Sliver, enquanto Daniel construiu uma sólida carreira na TV, aparecendo em Homicide, Life on the Street e Grey Gardens. Apesar das diferenças políticas e dos níveis variados de fama, os Baldwin continuam a ser uma das famílias mais fascinantes de Hollywood. Eles raramente colaboram, mas sua filmografia coletiva abrange mais de 150 projetos. De protagonistas de grandes sucessos a queridinhos do cinema independente, suas jornadas provam que, mesmo sob o mesmo teto, o sonho de Hollywood pode se fragmentar e ainda prosperar. Ben Savage e Fred Savage. Antes de O Mundo é dos Jovens, antes de Topanga e Sr. Finney, havia anos incríveis. E antes de Corey Matthews capturar os corações da geração Z, Kevin Arnold fez isso pela geração X. O que a maioria dos espectadores não percebeu é que Corey e Kevin foram interpretados pelos irmãos da vida real Ben e Fred Savage. Fred foi o primeiro a encontrar sucesso. Como Kevin Arnold, ele navegou pela adolescência nos subúrbios dos anos 1960 com olhos arregalados e vulnerabilidade dolorosa. O programa se tornou um marco cultural, rendendo a Fred várias indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro. Mais tarde, ele fez a transição para os bastidores, dirigindo e produzindo sucessos como Modern Family, The Connors e It's Always Sunny em Filadélfia. Sua influência na comédia moderna de TV é inegável, mesmo que o público nem sempre saiba que é ele quem está no comando. Ben Savage deixou sua própria marca nos anos 1990. Como Corey Matthews em Boy Meets World, ele capturou o espírito de crescer em tempo real. O programa durou 7 temporadas e se tornou uma voz definidora para a juventude millennial.
Quando Girl Meets World reviveu a história em 2014, Ben retornou ao papel, unindo duas gerações. Juntos, os irmãos Savage construíram um legado de sinceridade, humor e ressonância. Uma moldou a nostalgia, a outra a elevou novamente. Silenciosamente, habilmente, cresceram conosco. Jeff Bridges e Bill Bridges. Se Hollywood fosse uma corte real, a família Bridges seria composta por estadistas veteranos. Filhos do ator Lloyd Bridges, Jeff e Bo passaram décadas construindo carreiras de profundidade, alma e poder silencioso. Jeff, o mais jovem, é o mais icônico, o homem por trás do Dude em O Grande Lebowski, o andarilho em Coração Louco e o pistoleiro em Bravura Indômita. Ele é um vencedor do Oscar, um músico e uma força da natureza cheia de alma, cuja carisma descontraída esconde um alcance emocional penetrante. Bill Bridges, o mais velho, trilhou um caminho mais discreto. Com mais de 100 créditos em filmes e televisão, Bill tornou-se conhecido por personagens relacionáveis, muitas vezes comoventes. Ele ganhou aclamação em The Fabulous Baker Boys, Os Descendentes, e papéis na TV em Masters of Sex e Stargate, SG-1. Ele também ganhou 3 Emmys e 2 Globos de Ouro. Nada mal para alguém frequentemente chamado de o outro Bridges. A colaboração deles em The Fabulous Baker Boys é talvez a melhor janela para o vínculo deles. Como irmãos na tela lutando para manter um show de piano, a dinâmica deles era real, crua e vivida sem esforço. Eles não estavam atuando, estavam canalizando décadas de amor, rivalidade e respeito. Em uma indústria construída sobre ilusões, os irmãos Bridges oferecem algo raro: autenticidade. Sean Penn e Chris Penn. Sean Penn é o peso pesado de Hollywood, vencedor de 2 Oscars, ator de método intenso e diretor de filmes socialmente conscientes como Na Natureza Selvagem. Seu currículo é repleto de clássicos carregados de emoção, como Sobre Meninos e Lobos, Os Últimos Passos de um Homem, Milk e 21 Gramas. Fora das telas, ele é franco, politicamente ativo e implacável em sua busca pela verdade, não importa o quão desconfortável. Mas menos pessoas se lembram de seu irmão mais novo, Chris Penn, um ator de personagens corpulento e taciturno que trouxe realismo cru a cada papel. Chris teve papéis de destaque em Footloose, Cães de Aluguel e The Funeral, onde roubou cenas com uma vulnerabilidade dolorosa. Quentin Tarantino uma vez o chamou de um dos atores mais subestimados do ramo. Enquanto Sean buscava prestígio, Chris perseguia a autenticidade, frequentemente interpretando homens da classe trabalhadora com corações machucados. Infelizmente, Chris enfrentou problemas de saúde ao longo de sua vida. Ele morreu de doença cardíaca em 2006, aos 40 anos, deixando um legado que nunca foi totalmente reconhecido. O relacionamento deles era complexo. Enquanto Sean subia, Chris brilhava silenciosamente nas sombras. Mas nessas sombras havia um talento igualmente feroz, apenas menos reconhecido. Juntos, eles nos lembram que a genialidade vem de muitas formas, e nem todas ganham Oscars. Então, quantos desses duos de irmãos te pegaram de surpresa? Hollywood está cheia de surpresas, e às vezes as maiores estrelas vêm da mesma árvore genealógica. Curta, compartilhe e comente qual parte surpreendeu mais. E não se esqueça de se inscrever para mais segredos dos bastidores das estrelas.